Olá, pessoal! Vou dar continuidade ao projeto Viva Biologia, que apresenta a edição Enem dos conteúdos relacionados à ciência da natureza. Meu nome é Aiesca, sou discente do curso de Licenciatura em Química pela UFO Campus Pontal e vou dar continuidade aos conteúdos de Química Orgânica. Na aula de hoje, vamos relembrar algumas funções orgânicas. Falaremos também sobre reações orgânicas, solubilidade e separação de misturas. Estes tópicos serão abordados no decorrer da resolução de alguns exercícios do Enem de 2017, referente ao caderno amarelo. A primeira questão é a 128, que diz o seguinte: a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório, na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Considere a ozonólise do composto 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno. Quais são os produtos formados nesta reação? Nesta questão, traz sobre a ozonólise, que é uma reação que ocorre entre o ozônio e um alceno. O mecanismo utilizado é a quebra de uma das ligações duplas da reação, gerando oxidação, que nada mais é do que uma reação química caracterizada pela perda de elétrons por parte de um átomo. Conforme o texto, as ligações duplas de alcenos são oxidadas pelo ozônio e pode produzir aldeídos ou cetonas. Vamos relembrar aqui a função de aldeído e a de cetona. Os aldeídos possuem um carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla, que a gente chama de carbonila. É essa aqui a carbonila, que seria o carbono ligado por duplas a um oxigênio. É ligado também a um hidrogênio e a um radical, ou seja, uma outra cadeia carbônica. Já as cetonas, ela possui essa carbonila entre dois radicais, ou seja, duas cadeias carbônicas. Bom, vamos supor que você nunca tenha ouvido falar sobre a ozonólise. Mas a questão aqui, ela traz um exemplo dessa reação e vai ficar mais fácil da gente reproduzir essa mesma reação no composto que foi apresentado. Bom, eu coloquei aqui os hidrogênios para facilitar a nossa visualização. Bom, a gente percebe que no exemplo há essa quebra dessa ligação dupla para formar compostos oxidados. Bom, o primeiro produto aqui é o propanal, ele é referente a essa primeira parte da molécula, onde há essa quebra
e forma compostos oxigenados, ou seja, com adição de um oxigênio. Então, aqui você pode talvez, mas está um pouco diferente. É pela a localização aqui do hidrogênio e do oxigênio. Mas se você perceber, é a mesma estrutura, tá bom? O autor talvez tenha colocado só para dar uma confundida. E já o segundo composto é o metanal, que é referente a essa segunda parte da molécula, com a adição do oxigênio. Nós vamos seguir esse mesmo esquema que foi apontado nesse exemplo, para a gente encontrar os produtos que são formados com essa reação usando o composto mencionado no exercício. Então, vou lá colocar o hidrogênio só para facilitar a nossa visualização. Bom, há essa quebra, né, da ligação dupla, onde a gente pega a primeira parte aqui da molécula com a adição de oxigênio. Já o segundo, nós pegamos a segunda parte da molécula com a adição de oxigênio e temos aqui o benzaldeído e a propanona. Bom, a gente percebe que o benzaldeído é como o próprio nome já diz, é um aldeído, né? Devido à presença da carbonila ligada a um hidrogênio e a um radical. Já o segundo composto é a propanona, que seria uma acetona, que seria uma carbonila ligada a dois radicais, né? Entre dois radicais. Então, a nossa resposta certa é a letra A, benzaldeído e propanona. A próxima questão é a questão 95, que diz o seguinte: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, o objetivo ali da questão é saber qual fração desse processo de separação nós obteremos o óleo de linhaça. Primeiro, vamos observar as características do óleo de linhaça, que é massa molecular elevada, ou seja, ele possui uma cadeia molecular maior, e também que é constituído por substâncias lipossolúveis, ou seja, que tem a capacidade de dissolver em gorduras ou óleos. Então, vale lembrar aqui que substâncias polares se dissolvem em substâncias polares e substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Vamos relembrar um pouco sobre a polaridade das moléculas. As moléculas polares possuem diferença de eletronegatividade entre os átomos, formando um polo negativo e um polo positivo. Já as moléculas apolares, essa diferença não existe. Não há essa formação de polos. Bom, a eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência de um átomo para atrair elétrons de outro átomo. Observando a tabela periódica, temos que elementos com a eletronegatividade maior estão ali no canto superior direito, ou seja,
A eletronegatividade dos elementos aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Dessa forma, quanto mais próximo dessa posição, mais eletronegativo é o átomo desse elemento. Observando essa imagem, conseguimos perceber a diferença entre os polos numa molécula polar e a ausência desse polo na molécula apolar. Já sabemos que algumas substâncias são capazes de se dissolverem em outras. Isso tudo de acordo com a sua polaridade. Agora vamos observar aqui o processo de separação de mistura dada no exercício, que envolve também solubilidade. Bom, temos aqui no primeiro momento a farinha de linhaça e em seguida a adição de éter, seguido de uma agitação, resultando no resíduo 1 e no extrato etéreo. No resíduo 1 foi adicionado água, que é uma substância polar. Assim, todas as substâncias polares se dissolveram nessa mistura e foi feita uma filtração, obtendo o resíduo 2 e o extrato aquoso, contendo todas as substâncias que são solúveis em água. Estas foram separadas por destilação, obtendo o resíduo 3 e o destilado 2. Já as substâncias que foram solúveis no éter, que foi colocado inicialmente, vão para o extrato etéreo, que é a fase orgânica. Esta contém substâncias apolares que foram dissolvidas no éter etílico, que também é apolar. E para separar essas substâncias, também foi feita uma destilação, onde obtivemos o destilado 1 e o resíduo 2. Vale ressaltar que a destilação é um processo capaz de separar substâncias através do seu ponto de ebulição. Assim, substâncias que possuem um maior ponto de ebulição se transformam em vapor e em seguida é condensada e extraída. Sabendo então que o óleo de linhaça possui massa molecular elevada e é constituído por substâncias lipossolúveis, podemos descartar o processo a partir do resíduo 1, pois ao adicionarmos o éter, essas substâncias lipossolúveis do óleo vão se dissolver, uma vez que ambos são apolares, e assim fazer a destilação. Vamos lembrar também que o óleo de linhaça possui massa molecular elevada e seu ponto de ebulição deve ser maior, visto que essa característica de massa molecular elevada pode dificultar a quebra das moléculas para que ele se transforme em vapor. Vai se transformar sim, mas com um ponto de ebulição mais elevado. Assim, podemos dizer que o óleo de linhaça é extraído na fração de resíduo. Então, a nossa resposta é a letra E. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder. E até a próxima aula. Tchau!